Olá, pessoal. A gente está prosseguindo aqui com mais um bate-papo com Claudete Alves, até para elucidar muitos fatos, né, que muita gente ainda não sabe. A sociedade brasileira tem por hábito de apagar os feitos das mulheres negras. Então, este é um dos motivos da gente fazer esses encontros aqui. Eu sei que todo mundo sabe, mas Claudete Alves é a segunda vereadora negra eleita por São Paulo, né? A maior cidade da América Latina. E ela é a segunda depois de 36 anos, que é a primeira vereadora, Teodosina Ribeiro, foi eleita, tá bom? Então, tudo bem, Claudete? Tudo bem, Conceição. Super prazer estar aqui com você. E eu feliz de estar aqui Coisa contigo boa. também, sim. Até porque a gente se conhece faz tempo, né? Há muito tempo. Talvez você tenha sido a primeira jornalista Acho que sim. a me entrevistar Acho com que o sim. maior respeito, entendeu? Respeito que você merece. Que eu acho que era de mulher negra para mulher negra, Sim. consciente, né? Sim, sim. Então, hoje nós vamos falar do 20 de novembro, do feriado 20 de novembro, aprovado pela lei de Claudete Alves há 19 anos atrás. Você sempre teve na sua ideia da gente fazer esse feriado no dia 20 de novembro? Como é que era? Então, desde que foi aprovado em Alagoas e no Rio de Janeiro pelo vereador Edson Santos... Negro também? Negro também. Aí eu disse, nós temos que fazer isso em São Paulo. E bem antes de eu entrar para a Câmara, eu já fazia movimentos para que a cidade de São Paulo aprovasse o feriado. Eu presidi o Sindicato Geral dos Servidores, Conceição, e não foi uma, duas, três vezes que na nossa pauta de reivindicação eu tenho registro disso, inclusive entregando para um prefeito negro o pedido... Prefeito negro de São Paulo? Celso Pitta, para que se fizesse o feriado 20 de novembro na cidade de São Paulo. Eu achava inconcebível não ser. Alagoas, até pelo motivo de ser o reduto maior, né, do Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, e o Rio de Janeiro. Então, eu pensava que teríamos que aprovar na maior cidade da América Latina e na Bahia também, pela maior concentração por metro quadrado dos DNAEBs, né? Que eu gosto de chamar assim, descendentes de negros africanos escravizados no Brasil. Então, todo ano nós já fazíamos coisa. Eu organizava, através do sindicato que eu presidia, uma festa denominada Kwanzaa, nos 20 de novembro, onde nós reuníamos milhares de jovens de São Paulo, da periferia para comemorarmos o 20 de novembro. E todo ano a gente elegia um tema. E um dos anos a gente trouxe a questão do Donizete Borges, que foi aquele negro acusado de matar um segurança porque estava num quintal ao lado da sua casa. Aliás, isso você cita aqui no seu livro, nós vamos falar depois, né? Vamos falar, mas assim, então, uma das Kwanzaa pleiteando o 20 de novembro, porque no dia 20 de novembro a gente reunia milhares de jovens da periferia, principalmente do hip-hop, já exigindo 20 de novembro. E numa das Kwanzaa que a gente trouxe a questão da liberdade do Donizete Borges, foi uma das maiores e que teve como tema central liberdade, reconhecimento a Zumbi e a liberdade do jovem, né? Então, só para dizer que já teve um antes. Caminhando para isso, né? Exatamente. E aí tem um histórico. Você perguntou como que foi isso. Tem uma história que a prefeita Marta Suplicy cita... Era aí que eu ia chegar. Como é que você chegou para a prefeita e falou, prefeita, está aqui o meu projeto de lei? Então, aí eu saí candidata, me empurraram a sair candidata em 2000, junto com a Marta. E aí eu Você não tinha intenção? Não tinha intenção, nunca me imaginei. É mesmo? Nunca. E brilhou tanto, poxa. Então, é interessante isso, sim, né? Sim. Eu acho que tem a ver com
com ancestralidade. Com certeza, com missão. Era para ser. E aí, 2 carros-chefes da minha campanha. Uma, a instituição do feriado 20 de novembro, e a outra, que acho que você vai querer falar sobre, foi a revolução que nós realizamos na educação infantil na cidade de São Paulo. Super importante. E aí, os registros, os estudiosos podem verificar que eu sou a primeira parlamentar, a primeira candidata a colocar nos seus materiais de campanha a instituição do feriado 20 de novembro como políticas de reparação e reconhecimento à luta de Zumbi dos Palmares e à comunidade negra como forma de reparação. Então, isso antecede a minha chegada na Câmara Municipal. Sim. Por lutas que eu já participava há anos e colocar como prioridade na campanha. Eu me recordo que nós produzimos uma cartilha chamada O Negro e a Política, e lá estava escancarado. Uma das propostas era transformar o 20 de novembro na cidade de São Paulo em feriado. E aí foi, né? Aí você chegou até a prefeita com o seu projeto. Tá. Então, mas isso você já estava como vereadora? Sim. Aí eu assumo, e eu quero agradecê-la muito por tocar nesse assunto, porque tem algo dos bastidores do 20 de novembro que a maioria da população desconhece. Eu assumo uma licença de um vereador, porque na minha primeira eleição eu entrei como suplente, a terceira suplente, e eu assumo uma licença. E como eu já tinha colocado nos meus materiais de campanha, como eu falei, eu fui a primeira, nunca nenhum outro candidato tinha colocado isso nos seus materiais de campanha. Então, quem votou em mim já sabia que eu ia apresentar esse projeto e ia brigar para transformá-lo em lei. E aí, um dia antes de eu assumir essa licença, o vereador que ia se licenciar por um problema de saúde, e eu posso até falar o nome dele, o Ítalo Cardoso, ele apresenta o projeto. E aí, eu assumiria o lugar dele no dia seguinte. Quando eu vi aquilo... Mas já era da campanha dele isso? Não, nunca foi. Ele estava lá há 20 anos, nunca tratou do assunto, nunca. E aí eu chego no gabinete dele, eu falei, ô Ítalo, mas o que é isso? Você nunca tocou no assunto, e aí eu vou assumir amanhã, seria o primeiro projeto que eu iria protocolar, você sabe disso, e você me apresenta. E aí o Ítalo falou, você tem razão, Claudete, me desculpe, eu tenho um assessor aqui, que era o Antônio Pinto, que depois foi o Toninho, que foi secretário e tal, e ele me disse o seguinte, olha, ela vai entrar amanhã, ela vai apresentar e vai entrar para a história. E eu falei, e você teve coragem de fazer isso com uma mulher negra? Nem vou comentar. E aí ele falou, me desculpe, você tem razão, nós vamos descer agora lá na assessoria e eu vou assinar dizendo que o projeto é seu. E foi isso que aconteceu. Por que eu quis contar essa historinha? Porque na política, e principalmente quando é uma mulher negra a tomar a iniciativa e fazer... Você iniciou com isso, a gente está acostumado com os apagamentos, mas eu penso que nós, mulheres negras, não podemos admitir. E aí as pessoas não leem. E quando... Aí realmente ele assinou, mas como eu assumi a licença dele, e aí ficou na secretaria dele, né, no gabinete dele. Então, todas as publicações saem. Projeto de autoria do vereador Ítalo Cardoso e da vereadora Claudete Alves. Agora, quem lê... E aí eu produzi esse livro aqui,
Bom, então, assim, resumindo, o 20 de novembro não tem nada a ver com o projeto do vereador Ítalo Cardoso. Absolutamente nada. Essa é uma das verdades de Claudete, que as pessoas podem verificá-las nos anais da Câmara Municipal, em publicações, em discursos de outros vereadores, e é só ver quando foi aprovado em primeira. Foi aprovado porque aí eu cubro a licença dele em 2002, já apresento, e o projeto é aprovado em outubro de 2003, em primeira votação, e em segunda votação, no final de 2003, em novembro de 2003, no dia 27. E o Ítalo já era deputado estadual. E todo mundo sabe que para votar um projeto, você tem que estar investido do mandato. Ele não era mais vereador, ele era deputado estadual. Para vocês verem como ele não tem nada a ver com o 20 de novembro, mesmo porque fala do próprio Ítalo me pedindo desculpas, né? Um dia antes de eu assumir, porque eu era suplência, a licença dele, que ele não tinha nada a ver, que ele ficou 20 anos na Câmara Municipal, ele nunca falou da aprovação do feriado 20 de novembro, nem durante seu período, nas suas falas, nem nos seus materiais de campanha. E ele pediu desculpas, e eu aceitei as desculpas. Só que a assessoria, apoiadores, sabe como é, né? Ele era deputado estadual, começou a dizer que ele tinha aprovado o 20 de novembro. Então, tem essa publicação aqui, está nos anais da Câmara Municipal, está no livro da então prefeita que sancionou, porque quem fez toda a briga, toda a luta, apresentou e aprovou, então, inclusive assim, com momentos calorosos fui eu, e ela cita, né, no livro dela que a autora, quem aprovou o 20 de novembro, foi a vereadora Claudete Alves. E como é que você chegou na prefeita, como foi convencer a prefeita a colocar um feriado na maior cidade do país, que se parar para a economia do país? Então, aqui tem várias histórias, né? As verdades de Claudete. Aprovar projeto em primeira, qualquer um aprova. O grande problema é aprovar em segunda votação. Por quê? Quando você consegue, é muito difícil convencer os 54 vereadores, porque são 55, a aprovar um projeto seu. Aprovar em segunda depende da sanção de quem é titular, né? Ou seja, da prefeita ou do prefeito. No caso, a prefeita Marta Suplicy. E a grande dificuldade de eu aprovar em segunda é que, em aprovando, a tendência seria vetar. Ou seja, a prefeita teria que ou sancionar ou vetar. E era algo que não tinha aceitação. Nós estamos falando da maior cidade do país, a quarta maior da América, né? Da América. E assim, imagine o impacto desse feriado. Então, foi precedido do acordo para votar em segunda, de eu deixar a votação pendente, de não votar enquanto não tivesse o acordo, de momentos muito acalorados entre eu e os meus colegas de bancada. Mas foi também sugerido pela prefeita que você sentasse com a Federação dos Bancos, com a Federação das Indústrias. Eu vou chegar lá. Então, para aprovar em segunda, inclusive, eu tive que buscar apoio na Câmara Municipal, e eu cito, inclusive, o único vereador negro também, à época lá, o vereador Milton Leite, que eu chamei ele na xincha e falei: Milton, me ajude a obstruir, eu preciso votar esse projeto em segunda e você, enquanto homem negro, tem que me ajudar. Só eu sei os bastidores que foi para garantir a aprovação. E eu acho que o Milton se sensibilizou e veio na minha também. Não, eu também estou fazendo oposição. Aí interrompe a sessão e eu sou chamada no gabinete da prefeita.
E aí a Marta e os secretários, um absurdo, os secretários dela, né? Nós vamos criar problema com a Febraban, com a associação comercial, com as indústrias. E aí começaram a me ofertar várias outras possibilidades, como: Claudete, vamos fazer o seguinte, escolha, eu ouvi isso nessa reunião com a prefeita e os demais secretários, escolha um sábado do mês de novembro, que aí a gente garante comemorações. Aí eu olhava, só eu de pretinha na reunião, e a Marta com aquele olhão azul dela, olhando para mim e tal. Eu dizia, bom, eu não quero sábado, porque os outros feriados não negros, a grande maioria católicos, né? Ninguém fala para ser comemorado no sábado, eu não aceito. Mas, Claudete, lá no futuro a gente pode rediscutir essa questão, o momento é delicado, final de mandato. E eu dizia, problema de vocês, eu não abro mão deste feriado. E aí eu dizia, então vamos fazer o seguinte, escolhe um dia e aí a gente garante no orçamento o que você quiser, baile, comemoração, marcha. Aí eu dizia o seguinte, não. E aí alguns secretários, que eram inclusive depois vereadores e já tinham sido vereadores, e o próprio líder da bancada do PT, é um absurdo, nós vamos voltar agora para a Câmara e vamos votar. Era um projeto de maioria, né, que precisava de 37 votos, e eu estava obstruindo. Então, pressão desde Brasília, de gabinete, de secretários, e eu fui firme. E aí a Marta falou, não tem jeito, você não declina de ser um outro dia com as propostas que foram feitas? E aí eu olhei bem para ela, nós somos amigas até hoje, e eu disse, Marta, vocês podem ser solidários, mas só vai entender o porquê eu não retiro quem tem essa pele igual a minha. Numa sociedade racista, eu não retiro e eu vou continuar obstruindo. E aí a Marta, com aquele pragmatismo que é peculiar, ela falou, você tem razão, Claudete, eu vou sancionar, mas você tem uma tarefa. Se a Febraban não judicializar, se a associação comercial não judicializar e a Fiesp não judicializar, eu sanciono. Eu falei, deixa comigo, a tarefa é minha. E me fala uma coisa, com quais argumentos você conseguiu convencer essas 3 instituições fortíssimas? Bom, primeiro que eu fui para cima do Horácio Piva, que era presidente da Fiesp, pedi para ele me receber lá na Fiesp, onde eu almocei com ele. E aí eu disse para ele da importância desse feriado e dizia que os ancestrais dele tinham escravizado os meus ancestrais e que era uma dívida dele e que eu pedia encarecidamente para que ele não judicializasse. E foi muito proveitosa a reunião. Eu saí de lá com o compromisso que ele não iria judicializar, como não judicializou, a Fiesp não judicializou. E aí, para sensibilizar os representantes da Febraban e da Associação Comercial, eu fiz um evento na Câmara Municipal e os chamei e os coloquei na mesa. E aí a gente nós colocamos, né, todas as minhas atividades lá, lotava o Salão Nobre, e eu acho que eles ficaram constrangidos em dizer que iriam judicializar, e nós saímos com esse compromisso de que eles não judicializariam. E assim foi feito, pedido feito, missão delegada, missão cumprida. Eu falei, Marta, a Febraban não vai judicializar, a associação comercial não vai judicializar e Febraban não vai judicializar. Ela falou, eu vou sancionar a lei. E assim deu ok para que... A votação na Câmara foi tranquila?
Não tranquila, porque mesmo assim nós estamos falando de um feriado e é importante contar a história desse feriado porque as pessoas acham que já era motivos de muitos questionamentos, aceitação ou não, mas essa mulher negra que está te falando, o mandato de uma mulher negra, regulamentou os feriados da cidade de São Paulo, porque para nós era de uma importância. Então eu fiz pesquisa da história dos feriados na Biblioteca do Senado Federal, aí eu sabia quantos feriados poderiam ser, avocando o Estado laico, a maioria religiosos, por exemplo. Tinha feriados que eram feriados não por lei do município, mas por uma questão cultural. Por exemplo, finados. Não é um feriado nacional, é uma questão cultural. Nós regulamentamos, acatamos alguns que culturalmente seria muito difícil tirar, e nós regularizamos dentro do escopo dos 5 projetos que precisava. Então, nós somos muito cautelosos nas discussões, nos pleitos e nas justificativas. Então, nós aprovamos o 20 de novembro, e eu sempre me coloco na primeira pessoa do plural, porque mesmo que tenha sido eu a vereadora a fazer os debates, as articulações e propor a aprovação da lei, eu tinha um time por trás de mulheres negras e de homens negros do meu gabinete que fazem parte também desse feito, né? Então, nós conversávamos, pensávamos estratégias, então fomos nós a aprovar. E era um pleito também do movimento negro organizado, mas que não tiveram papel nessa pressão. Eu posso, com todas as letras, afirmar: o feriado 20 de novembro na cidade de São Paulo foi um feito do gabinete da vereadora Claudete Alves. E eu sei também que depois outras cidades, outros municípios procuraram vocês para... Foi uma loucura. Para ensinar como faz para... Foi uma loucura. Então, assim, nós não tínhamos pernas. A gente aprovou em 2003. Finalzinho, né? Finalzinho de 2003. Finalzinho de 2003. Aí a prefeita sanciona. 2004 foi o primeiro ano de feriado. Isso, queria saber também como é que foi esse primeiro ano, 2004. Então... Mas primeiro conta das outras cidades te procurando. Então, como a gente aprovou no final do ano, inicia o ano com todo mundo ligando para o gabinete: olha, vocês aprovaram, como foi? Nós gostaríamos de fazer aqui. Se a gente pensar que o estado de São Paulo tem 645 municípios, olha, a gente atendeu para dizer como poderia ser feito, quais os caminhos que nós percorremos, no mínimo uns 65 municípios, onde nós falamos: ó, o caminho é esse, dá para fazer assim. Aqui do lado, o município de Guarulhos, também teve um vereador que apresentou, e o governo era do PT e não tinha acordo. Era contrário ser feriado. E nos municípios mais próximos, eu era convidada para fortalecer o pleito, né? Então, eu fui para Limeira, eu fui para Campinas, eu fui para Guarulhos, eu fui para uma enormidade de municípios, e quando eu não podia ir, a gente delegava a assessoria a ir, porque o nosso mandato, hoje se fala muito de mandata coletiva, ele já tinha essa característica de uma mandata coletiva, né? Então, eu não tinha pernas, então eu passava para as pessoas irem. E interessante que em 2004, o primeiro ano do feriado, aí começou a pipocar em várias cidades, e era o último ano do mandato da prefeita Marta, né? E era um ano de eleição também. E aí você começou a ver muitas pessoas que não tiveram nada com isso,
pela primeira vez, colocar nos seus materiaizinhos, né? De que tinha a ver, que era o pai, a tia, a prima, a mãe da criança, mas que não mexeram uma vírgula para colocar. E aí, não sei se você vai me perguntar, que você sabe dessa história. Pode falar. Eu acho que você deveria perguntar, né? Troféu Raça Negra de 2004. Quem recebe as homenagens? A prefeita. Então, mas aí você me pergunta, porque eu gostaria de contar essa historinha para finalizar a questão do feriado. O troféu Raça Negra da ONG Afrobras, que é uma festa linda. Sim. Que eu acho que até fui parceira nesse ano com a revista Raça que eu dirigia, eu não me lembro bem agora, mas quem é que ganhou os louros pelos 20 de novembro no troféu Raça Negra de 2004? Então, é uma das coisas que eu sempre que falo do 20 de novembro, do feriado, eu gosto de relatar. Eu aprovei. O mandato da Claudete Alves aprovou o feriado e fez tudo o que foi preciso para que ele se tornasse lei. E aí eu sou convidada para receber a homenagem no troféu Raça Negra. Mas você recebeu uma comanda dias antes, não? Meses antes? Não. Em tempos anteriores, uma comanda. Mas assim, o troféu Raça Negra... Uma comenda, desculpa. O troféu Raça Negra, eu fui convidada por a entidade organizadora para ser homenageada pelo feito. Só que nos 20 de novembro, mesmo antes de entrar na Câmara, eu sempre participava de debates em escola, realizava a Kwanzaa e tal. E esse ano eu tinha dito, gente, é o primeiro ano que é feriado, né? Eu vou percorrer a cidade. Mas aí o Milton César Nicolau, que não está mais entre nós, é um assessor muito querido, ele falou, não, você precisa, é merecedor que você vá receber esse troféu. E o Milton era muito cuidadoso, olha, troféu Raça Negra, as pessoas se produzem. Milton era maravilhoso, é uma falta irreparável. Eu sinto até hoje, assim, me faltou o braço quando ele partiu. E aí ele, não... Você tem que ir, tem que receber essa homenagem. E aí eu tive que derrubar toda a minha agenda, porque você tinha que ir produzida, black tie, era uma coisa assim de... Tá bom. Aí vai eu, com meu longo escolhido, muito produzida, tal, enfim. Aí tem todo aquele ritual... E chama pessoas, e chama as pessoas, e chamam personalidades, e chamam governadores, e chamam ministros, e chamam deputados, e chamam artistas, e eu aguardando, porque eu fui convidada, né? Eu não fui à festa de intruso, eu fui convidada para receber o troféu. E aí chamam a prefeita Marta Suplicy. E aí a fala do presidente da entidade... Olha, esse ano é um feito extraordinário, a cidade de São Paulo passa a ser feriado, a prefeita Marta Suplicy sanciona. Quando ele chama a prefeita, eu acho que eu seria chamada. E não fui, mas aí tudo bem, todo mundo aplaudiu, ela recebeu o troféu e eu lá. E aí chamaram todos os outros... que receberam o troféu e eu não fui chamada. E aí termina o evento. Termina o evento, Conceição Lourenço. E aí o Milton se desespera e ele vai perguntar para alguém da produção, que na época era até a Ruth Lopes. Eu vou ver o que aconteceu. E aí foram perguntar para o presidente da entidade, um homem negro, e ele disse que esqueceu de me chamar. Então, isso faz parte da história do 20 de novembro, né? E aí é algo que eu nunca vou esquecer.
Quem ficou desesperado foi o Milton. Eu entendi o que foi aquilo que eu vou carregar até meus últimos dias. E interessante você ter essa conversa comigo para eu contar as verdades sobre o 20 de novembro, porque esse ano nós estamos no final de 2023. E esse ano, até que enfim, o feriado virou nacional, né? Então, só que, olha, veja que estranho. Depois de quase 20 anos, né? 19 anos. Depois de 19 anos, no estalar de dedos, se torna estadual. E no mesmo mês, se torna nacional. Feriado nacional. Mas olha que interessante. Aí, estadual, um deputado do PT que aprovou, o Barba, que aprovou. Após 19 anos de ser feriado na cidade de São Paulo e depois da aprovação da cidade de São Paulo de já ser feriado em quase 200 municípios do estado. Aí torna estadual. E aí, no final do mês, aprova, após 19 anos de nós termos aprovado na cidade de São Paulo, aprova o feriado nacional. Olha que interessante. Desde que nós aprovamos na cidade de São Paulo, uns anos depois, é eleito um deputado negro e que apresenta a proposta nacionalmente. E esse deputado participou de 4 governos do PT. E não aprovou. Quem é? O Vicentinho. E não aprovou o feriado. Essa legislatura atual, que tem uma presença pela primeira vez de algumas mulheres negras, não só uma, 2, mulheres negras, principalmente do Sul, que tem uma bancada. Hoje nós podemos falar que nós temos uma bancada de mulheres negras. E aí o feriado é aprovado, né? Isso posto, eu quero dizer que precisou chegar algumas mulheres negras para o projeto de transformar o 20 de novembro, o feriado nacional, fosse aprovado e virasse nacional. O que eu quero dizer com isso, que é aquela máxima, que eu acho que você vai falar dela, onde a mulher negra chega, as coisas acontecem, né? Aí eu devolvo a palavra para você e dizer que, com certeza, aprovar na cidade de São Paulo possibilitou virar estadual e virar nacional. Então, o nosso bate-papo de hoje está meio que chegando no final, mas eu queria lembrar que o seu mandato também foi uma das características, foram as datas mesmo, né? 25 de maio, Dia da África, né? E 25 de julho, Dia da Mulher Negra e Caribenha. Se você puder falar meio que rapidamente, ou a gente fala mais tarde. Tá. Então, a gente priorizou algumas áreas de atuação, a questão da educação e a questão racial. Então, o 20 de novembro era o carro-chefe, porque a gente entendia que ser feriado e a escola, o colégio público mais simples ao mais sofisticado, o colégio particular mais simples ao mais sofisticado, ter que colocar no seu calendário escolar e no seu projeto político. Fica até sendo um viés da 10.639, né? Ensinar às crianças as nossas datas. Né? Essa pergunta, eu acho que nós fizemos muitas coisas, porque foi um mandato que tentou trazer à tona todas as inquietações da comunidade negra e pensar uma cidade menos racista, menos preconceituosa. E, para isso, uma das prioridades também do mandato era homenagear a comunidade negra, e começando por homenagearmos o continente útero da humanidade, o continente africano. Então, colocar no calendário oficial o dia 25 de maio, Dia da África, estava entre essas prioridades, e assim nós fizemos. E nós fizemos também
eu quero aproveitar o momento para dizer que nós aprovamos bem antes de virar lei nacional, nós aprovamos uma lei que obrigava a prefeitura a incluir no currículo a história do povo negro e a história africana. Isso no começo de 2003. Antes da 10.639. Antes da 10.639. E aí, como o Lula fez através da CEPIR, né, que apresentou a primeira lei dele, né? A proposta nacional, ela terminou sendo aprovada e não implementada, porque seria esse é o grande problema, uma lei municipal, mas que bom que virou nacional, mas também nós inauguramos mas a gente não quer lei na gaveta, né? Nós inauguramos essa preocupação, mas virou lei nacional. E o Dia da Mulher Negra, que hoje se comemora nacionalmente, o 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, em homenagem a Teresa de Benguela, nós aprovamos bem antes, porque essa data foi aprovada no governo da presidenta Dilma, mas ela já tinha sido aprovada na Prefeitura de São Paulo. Nós aprovamos, então, é uma lei que, lamentavelmente, as mulheres negras militantes não se apropriam dela, porque ela, inclusive, obriga a prefeitura a patrocinar eventos. Eu estou cansada de falar isso. E uma lei semelhante que nós aprovamos, que nós criamos a Semana do Hip Hop. Poxa. E o pessoal do hip hop é mais esperto, porque uma grande maioria se beneficia dessa lei que uma mulher negra aprovou lá atrás e que obriga a prefeitura a patrocinar eventos na Semana do Hip Hop. E o mesmo eu não vejo as mulheres negras da nossa cidade fazer. Claudete Alves, o mandato da Claudete Alves aprovou uma lei municipal com o mesmo escopo da Semana do Hip Hop. A galera do hip hop, né, faz uso da lei e obriga a prefeitura a patrocinar na semana os seus eventos. As mulheres negras da cidade, porque, não sei, porque cargas d'água? Eu penso às vezes que é um pouco de falta de informação. Não sei, porque das pessoas comuns, tudo bem. Agora, da militância, né? Porque militância lê, acompanha projetos, lê. E aí só foca na questão da lei nacional, que é importante. Sim. E não percebe que tem uma lei municipal. Estamos perdendo, a verdade é essa, né? Se a gente não se apropria. Uma lei municipal que pode patrocinar, inclusive, eventos no dia 25 de julho. Talvez por ser de uma sister, né? Não tenha tanta importância como a lei nacional, mas, enfim, fica a dica. Ótimo. Olha, então vamos parar por hora aqui, esse bate-papo que está muito legal, que está muito gostoso. A gente volta logo com mais histórias, com mais elucidações sobre os mandatos de Claudete Alves, tá bom?